desde a sua implantação que a lei seca gera problemas e gera também curiosidade na população. Muita gente não sabe quando agir, aí quando é pego numa blitz ali, tomou um pouco de álcool, muita gente se assusta, quer até fugir com o veículo, né? Então, aí muita gente não sabe que pode até se recusar a fazer o exame do bafômetro. Estamos aqui com Rafael Rocha, que é advogado, especialista na lei do trânsito. Então, a lei seca veio aí para trazer muitas coisas boas também. Diminuiu muita incidência de crime no trânsito, de infração, de acidente, mas também gerou muita polêmica e muito problema. Então, como funciona a lei seca realmente? Isso, correto. Olha, quando o condutor é fiscalizado conduzindo seu veículo e se depara com a blitz da lei seca, ele pode ou se recusar a fazer o teste do etilômetro ou também soprar e constatar que ele não está dirigindo sob efeito de álcool. Ambas as penalidades são as mesmas, tá certo? Tanto pelo artigo 65A quanto do artigo 65, a penalidade é uma multa no valor de R$ 2.934,70, mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e também a obrigatoriedade de uma frequência de um curso de reciclagem, tá certo? E se a pessoa for pego dirigindo com a habilitação suspensa, nesse período de suspensão de 12 meses, vai ter o direito de dirigir cassado. Vai ter que refazer todo o procedimento para que volte a ter o seu direito de dirigir novamente. Então, vai ter que tirar uma nova carteira de habilitação. Isso, ele vai ter que fazer todo o procedimento novamente para se reabilitar. Não quer dizer que vai ter uma nova permissão para dirigir. Ele vai ter a antiga habilitação, mas vai ter que fazer todo o procedimento novamente para se reabilitar. Então, como se fosse uma renovação da habilitação. Isso, depois de cumprido o período de cassação, que são de 2 anos. E quando uma pessoa é pega numa blitz, ela pode se recusar a fazer o exame? Isso, poder pode. Inclusive, teve agora recentemente, em maio desse ano, o julgamento da ADI 4103 do STF, do Supremo Tribunal Federal, que entendeu o seguinte, que quando o condutor que é fiscalizado se recusar, é uma infração de mera conduta, infração meramente administrativa. Então, ele vai ser autuado por aquela conduta que ele praticou na condução do veículo, independentemente do princípio da não incriminação ou não, tá certo? Então, se recusou, comete infração. Antigamente, não. Se discutia bastante essa questão, ninguém é obrigado a gerar prova contra si, ninguém tem um respeito do princípio da não autoincriminação. Mas hoje, com essa decisão, todos que forem fiscalizados e se recusarem, vai sim ser autuado pelo artigo 65A. Fui autuado. O que é que eu posso fazer? Qual é o primeiro passo para me defender? Primeiro passo, você deve solicitar a cópia do processo administrativo, tá certo? Pegar primeiro a cópia do auto de infração, que é o documento que inicia o processo de aplicação de penalidade de multa por parte da autoridade de trânsito. É nesse documento que o profissional ou até o próprio condutor proprietário vai verificar se há consistência, se há regularidade, se foi preenchido corretamente pelo agente, porque na maioria das vezes, ainda que você tenha se recusado, ainda que tenha cometido a infração, essas inconsistências podem gerar nulidade de todo o ato administrativo e também nas penalidades decorrentes do mesmo. Então, fiz o exame e deu a taxa de álcool acima do permitido. O que é que acontece? Isso. Hoje, no Brasil, a tolerância é zero. Porém, existe uma margem de erro. Até 0,04 você não comete infração de trânsito. Acima de 0,04 até 0,033 você comete apenas infração de trânsito, do artigo 65 do CTB, que é dirigir sob influência de álcool. E de 0,34 acima você comete a infração e também um crime de trânsito previsto no artigo 306 do CTB. Então, um conselho aos motoristas, então, que possa vir a acabar... Porque todo mundo vai para uma festa, às vezes bebe e vai para casa, pega seu carro. Muita gente não tem esse entendimento de pegar um táxi ou um Uber. Um conselho para essas pessoas. Olha, depois que teve esse julgamento do STF, que deu um maior respaldo para os órgãos de trânsito, principalmente para a Polícia Militar, que hoje quem faz a maioria das fiscalizações da fiscalização é a Polícia Militar do Estado da Bahia. E eles estão respaldados para fazer essa autuação com base no artigo 65 e 65A. Então, se você está tomando sua cervejinha, você saiu para alguma festa, vá de Uber, vá de outro aplicativo, vá de táxi, vá de carona, peça para alguém conduzir o veículo no seu lugar, porque a fiscalização está sendo feita, é rigorosa, e se você for autuado, as penalidades são severas.